Sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem, a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é Em Defesa da Fé. Chama todo mundo, compartilha nas suas redes sociais que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, glória a Deus. Estamos começando mais um Espaço Jovem. É um prazer enorme ter você aqui juntamente conosco para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é Em Defesa da Fé. E a gente está tendo uma honra muito grande hoje, como sempre temos, mas hoje muito mais, né? Porque estamos recebendo o pastor Valber Gustavo. A paz do Senhor, pastor. Amém, irmão André, irmã Camila, irmão Marcos Antônio e toda a juventude aqui presente. Para mim é uma alegria. Amém, pastor. Hoje a gente está animado para perguntar, viu, pastor? Yeah. E também estamos recebendo no Dia da Honra, acho que é a primeira vez, né, irmão Marcos? Aqui como apresentador, sim, né? Participando aqui, né? Amém. O diácono Marcos Antônio, Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos. É uma honra estar aqui, viu? Amém. Seja muito bem-vindo ao programa Espaço Amém. Jovem. O pastor Valber já é nosso aqui, já conhece aqui o esquema todinho, pastor. Amém. Também no louvor, contamos com a presença do cantor Israel Ferreira. Pode ser, irmão Israel. Quero agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente aqui, ao nosso pastor Valber Gustavo, ao presbítero André, irmã Camila, ao nosso diácono e a todos os adolescentes, jovens que estão aqui cooperando nesse trabalho. É sempre um prazer estar aqui na Rede Brasil. Eu estou dizendo ali fora aos produtores que eu vou guardar as minhas fichinhas de todos os programas que estou aqui. Amém. Deus abençoe a todos, é um prazer estar aqui. Amém. Também os músicos da Área 20, né? Sejam bem-vindos. Amém? Amém. Também aqui na arquibancada, os jovens que não estão nervosos, né? Estão super tranquilos. Pastor Val, meu diácono, estão muito, assim, tranquilos para responder todas as perguntas que vocês fizerem. Também para apoiar vocês nas horas das perguntas de vocês, que vão vocês que vão responder. Estão jovens também da Área 28, onde é que estão os jovens da Área 28? Amém. Sejam bem-vindos também da Área 38. Amém. Também estendemos a saudação para os coordenadores dessas áreas. Amém. É isso aí. Glória a Deus. E a gente já vai dar início à nossa conversa. Acho que você já está a fim de conhecer um pouco mais sobre o tema, né? Que nós estamos trabalhando hoje, um pouco sobre apologética, né? Em defesa da fé, pastor. E aí, obviamente, a gente precisaria perguntar para iniciar, pastor, qual a importância da apologética para os dias atuais? E se os jovens devem se preparar para isso, devem buscar o conhecimento nessa área, pastor? Amém, André. A importância é plena, é total. A apologética é a defesa da fé cristã, no caso, a apologética cristã, não é? E para que o jovem se prepare para defender a fé cristã, quando a gente fala da fé cristã, a gente está falando do evangelho como um todo. A gente está falando da Bíblia Sagrada como um todo, a gente está falando da ortodoxia bíblica. E é claro, para que o jovem, nos dias atuais, seja um bom apologeta, ele precisa, antes de mais nada, ler a Bíblia. Precisa conhecer bem a Palavra de Deus, porque, sem sombra de dúvida, a Palavra de Deus sempre será o principal instrumento da apologética. Mas, além de se dedicar ao estudo da Palavra de Deus em si, é necessário também que esse jovem ele possa estudar também do ponto de vista secular, as ciências seculares. E estudar sempre se atendo aos fatos, à verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, principalmente no ambiente acadêmico, parece que a verdade foi ultrapassada. A verdade é constantemente distorcida. E os professores, infelizmente, ao invés de ensinadores, se tornaram doutrinadores. E sempre ensinam com um viés antibíblico, anticristão. Então, é estudar, antes de mais nada, a Bíblia Sagrada
e estudar também as ciências seculares, não é? Se atendo à verdade, se atendo à realidade, se atendo aos fatos em si. Perfeitamente, pastor. E, irmão Marcos, isso também é extremamente importante a gente ter isso condicionado ao nosso coração, como o nosso pastor Valber estava falando, né? Sobre essa questão da gente entender o que é que está acontecendo lá, o que é que o pessoal está falando lá, para a gente poder estudar direito, né? Estudar certo, né? Exatamente, né? Nós jovens, como estamos cada vez mais inseridos, né, na universidade, né? As gerações têm se passado e cada vez mais gerações de jovens assembleanos, né, pentecostais, têm entrado nas universidades. Né? E quando a gente entra na universidade, a gente se depara diante de objeções à fé cristã, né? E diante disso é preciso que nós estejamos preparados, munidos, né? Paulo diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, né? Precisamos ler a Bíblia, precisamos ler bons livros, capacitar-nos para defender a fé cristã e mostrar que Jesus não é um mito, Jesus é verdade. Glória a Deus. Amém, pastor. E quais heresias modernas que estão em voga que o senhor poderia assim destacar? Para que os jovens tenham mais cuidado. Pois não, irmã Camila, veja só, as heresias, elas perpassam os séculos. Então existem aquelas heresias mais antigas, não é, que surgiram desde os primeiros dias em que a igreja primitiva foi inaugurada, os tempos apostólicos, enfim, que são as heresias que dizem respeito principalmente à pessoa de Cristo, depois à Trindade, depois à pessoa do Espírito Santo, depois a veracidade das Escrituras, não é isso? Então essas heresias, elas já vêm desde o primeiro século. Porém, nos dias de hoje... se reconfiguraram, exatamente, né? Então, modernas assim. Exatamente, exatamente. E elas ainda existem nos dias de hoje e é preciso a gente estar preparado para refutá-las também, essas heresias mais antigas, históricas. Porém, do ponto de vista da pós-modernidade, o que é que a gente tem observado? Heresias que estão agora surgindo no meio evangélico. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma heresia, porque ela distorce o verdadeiro sentido da prosperidade à luz da Bíblia. Mas não apenas a teologia da prosperidade material. Um fenômeno que a gente está vendo nos dias de hoje, que está assim, se proliferando nas igrejas ditas evangélicas, é a teologia da prosperidade emocional. É a chamada teologia do coach, em que as pregações não são mais pregações bíblicas, não são pregações mais do confronto com a nossa natureza pecaminosa, não são pregações que nos estimulam a viver uma vida de santificação, não são pregações que nos preparam para o arrebatamento da igreja, não são pregações que nos tornam cristãos melhores, são apenas palestras motivacionais. E aí, no que eles dão ênfase a essas palestras motivacionais, massageiam o ego, em momento algum confrontam as pessoas, principalmente a juventude. O que é que eles fazem? Eles geram igrejas cheias, repletas de crentes e de jovens carnais, que estão absolutamente despreparados para irem morar no céu. Ou seja, falsas igrejas, com falsos mestres, pregando um falso evangelho, gerando uma falsa esperança e encaminhando suavemente multidões, inclusive de jovens, para a perdição eterna, para o abismo. Então, talvez das heresias modernas, a que eu mais destacaria seria justamente essa. A teologia da prosperidade emocional, a teologia do coach, que substituiu a pregação bíblica expositiva pela palestra motivacional, que apenas massageia o ego ao invés de confrontá-lo. Então, eu acho que é com essa heresia que a gente tem que ter mais cuidado nos dias de hoje. E talvez um outro ponto, me permita, eu acho que o irmão Marcos pode até acrescentar isso aqui também, já que ele é da área de ciências humanas e é da área de história, não é, irmão Marcos? O progressismo. O progressismo na teologia. E tem tomado conta dos discursos também dentro da... Olha, infelizmente, algumas igrejas estão tomadas pela teologia progressista marxista. Agora imagine, um cristão marxista. É uma contradição de termos, por quê? Porque todos nós sabemos, à luz dos fatos históricos, que Karl Marx ele era um ateu. Não é? E não apenas ele era um ateu, ele era um devoto do maligno. E isso tem literatura documentada. Por exemplo, há um livro chamado Marx e Satã, em que mostra, de forma documental,
que Marx era iniciado nesse tipo de espiritualidade. Então imagine, as ideias, os ideais, as ideologias emanadas de uma mente ateia, de uma mente rendida ao maligno, regendo uma igreja. Meu Deus. Então, infelizmente, é um outro ponto que a gente tem observado nos dias de hoje, é o marxismo na teologia de algumas igrejas. E isso, sem sombra de dúvida, é uma heresia moderna que deve ser veementemente combatida. Bom, Marcos, como o pastor Valber bem pontuou, né? O senhor também da área de história e tudo mais. Beijo. Companheiro. Eu também fiz história. Isso, E isso está permeado, né, no discurso, isso perpassa nas salas de aula, isso perpassa Exatamente. no dia a dia dos adolescentes, dos jovens, né, que estão sendo ensinados. Né? É uma realidade que inicia-se lá na universidade, né? Quando você entra nesses espaços das ciências humanas, nós somos muito investidos, né, nessa ala do pensamento filosófico, sociológico, né? Então, essas pessoas que estão se formando, que vão para as escolas ensinar, acabam, como o pastor Valber falou inicialmente, doutrinando, né? Então, os nossos alunos estão sendo doutrinados através de um viés ideológico, né? E muitas das vezes esse jovem é doutrinado e acaba perpassando esses ideais mais para frente, né? E nós temos crescido numa sociedade que tem reverberado esses problemas, né? Esses problemas que antes eram sociais, econômicos, históricos, estão agora também invadindo as igrejas. E me permite, irmão André, só acrescentando, que outro dia eu estava vendo na internet um desses teólogos progressistas falando absurdos. Por exemplo, ele estava dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque se a Bíblia for lida como um livro de uma verdade absoluta, fixa, ou seja, que a Bíblia no século XXI, o que já era no século I, não é? E nos séculos anteriores, ele disse, então nós nos tornaremos crentes misóginos, crentes intolerantes, crentes racistas, crentes homofóbicos, enfim. Veja, é justamente o progressismo entrando na teologia, relativizando a palavra de Deus como sendo uma verdade absoluta, e eles relativizam isso e dizem, olha, tem que ser adaptado para esse discurso progressista para que a gente possa transitar bem no meio da sociedade. Mas a gente sabe que o Evangelho sempre foi e sempre será uma mensagem de confronto. Nós não seremos mal educados, nós não seremos grosseiros, nós não seremos violentos, nós não seremos intolerantes, mas o apóstolo Pedro disse que a gente tem que estar preparado para, com mansidão e temor, sempre dar a razão da esperança que há em nós. Então é um desafio para a igreja moderna e é um desafio para a juventude, principalmente. Não se contaminar com esses discursos na academia e muito menos trazê-los para dentro dos portões da igreja. Verdade. Pastor, sobre o que a gente está falando, já tem uma pergunta aqui de Evelyn Araújo, da área 28. É do Senhor, irmã Evelyn? Pai do Senhor, irmã Camila, Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é sobre esses tipos de pregações que elas viralizam nas redes sociais, arrastam multidões, mas elas tiram Deus do centro, enaltecendo mais o homem do que a Deus. Então eu gostaria de saber como nós podemos combater e não sermos influenciados por esses tipos de pregações. Pois não, irmã Evelyn. Excelente pergunta. Exatamente. É aquilo que a gente já estava falando, não é? É a chamada teologia do coach, é a teologia que enfatiza palestras motivacionais. São pregações, em vez de serem cristocêntricas, são antropocêntricas. Mexem com o emocional, né, pastor? Exatamente. Foram feitas para isso, né? Que coloca o homem como a medida de todas as coisas, o homem como sendo o ser, não é? Mais iluminado, mais valioso, e coloca o homem acima até do próprio Deus, como a senhora estava dizendo. Então veja, a pregação tem que ser essencialmente bíblica. Para ela ser agradável a Deus e aprovada por Deus, ela tem que ser essencialmente bíblica e cristocêntrica. Por quê? A gente tem um exemplo do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Se a gente for observar a forma como Pedro pregou, talvez... O esboço de Pedro. O esboço de Pedro, exatamente, não é? Se Pedro pregasse aquela mensagem hoje, certamente não haveria tanta efusão, não haveria tanto feedback por parte da igreja,
não haveria tantas manifestações, não é, emocionais e audíveis na igreja, porque foi uma pregação estritamente bíblica e cristocêntrica. Porém, é desse tipo de mensagem que o Espírito Santo se apodera para fazer o que ele sabe fazer melhor, que é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Qual foi o resultado daquela pregação que hoje talvez não faria o sucesso que muitas dessas pregações antropocêntricas, não é, psicologizadas fazem? Foram 3.000 conversões. 3.000 conversões verdadeiras e genuínas. Então, lamentavelmente, muitos estão contaminados com essa mentalidade de que pregação boa é pregação que desperta, né? Manifestações emocionais, muitas lágrimas, muitos gritos, quando na realidade a pregação deve ser essencialmente bíblica e cristocêntrica. Se o pregador, ao pregar uma mensagem bíblica e cristocêntrica, gerar na igreja lágrimas, línguas, não é? Glórias efusivas, amém. Caso não, o pregador precisa ser fiel a Deus, precisa ser fiel à palavra de Deus e continuar pregando conforme o que Deus quer e o que a palavra de Deus estabelece. Me permita corroborar, pastor, inclusive com esse final do que o senhor mencionou, quando a gente pula do capítulo lá 2 de Atos e vai para o capítulo 7, sim, acontece justamente isso. Um pregador prega uma mensagem bíblica, cristocêntrica, não gera nenhuma glória, inclusive nenhuma conversão. Ao contrário, ele gera represália, né, para si, né, que é o caso de Estevão. Né? Exatamente. Permita-me, presbítero, mas até na música a gente encontra esse tipo de postura de escrita, em que o homem é o centro das questões, é o centro da atenção, é aquele que merece a atenção do Criador. Não? A gente vê isso. Eu estava até pesquisando esse dia no YouTube e vi a expressão teologia aberta, pastor. Teologia aberta que tem entrado nesse meio, né, induzindo a gente pelo louvor e até por essas pregações. Não é comum. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco e eu fui doutrinado, entre aspas, né, porque a gente não pode deixar de se influenciar, mas é comum a gente ver professores falando mal da Bíblia, falando mal de Deus. Isso. Né? Eu sou formado em administração lá na Federal, me formei em publicidade em outra universidade, em turismo também, e é comum a gente ver universitários sendo influenciadores. Não é? Mas o que tem me preocupado justamente é essa geração que tem se deixado levar até por essas canções. Teve uma canção esses dias que foi o maior debate, e eu vi o senhor falando sobre isso também, né? Que a gente viu nitidamente que a linguagem que ele utilizava era uma linguagem totalmente progressista, e eu vi pessoas chorando, compartilhando, não é? E o senhor pode muito bem comentar sobre isso, não é? Claro. Não, eu não vou entrar em detalhes, né? Para a gente evitar alguns contratempos, mas foi uma música escrita por um fariseu criticando os fariseus. Sim. Ou seja, é uma música absolutamente farisaica. Né? É isso aí. Bom, Marcos, o seu argumento. O que o pastor Valber está falando, o seu irmão André, um bom exemplo é 1 Coríntios capítulo 2, né? Quando Paulo fala sobre a defesa da pregação, né? Isso. Ele diz que a sua pregação não se baseava em palavras de sabedoria humana, mas em palavras, né, de sabedoria de Deus, né? De espírito de poder. Exatamente, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Isso. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é Aristóteles, o Evangelho não é Platão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perfeitamente. A gente vai para um breve intervalo na conversa, para a gente dar a oportunidade agora dos jovens participarem. E a gente já vai agora para o primeiro quadro, Quiz Bíblico, qual é a história? Pode rodar a vinheta. E neste quadro, você aí de casa já sabe que a gente vai dar 3 dicas para eles e eles vão ter que descobrir qual é a história. Vamos ver se você aí de casa vai acertar primeiro que eles. Eles estão tranquilos aqui, né? Vieram preparados, porque em defesa da fé tem que estar com a Bíblia em dia. Amém? Amém. Amém. Vamos começar pela área 38. Vamos lá? Qual é a história? Tela 1. Aconteceu na Babilônia. E aí, sabem qual é essa história? Querem a dica 2? Tela 2. Quando os judeus decidiram permanecer fiéis. Aí já sabe lá. Ali já sabe. Passa ali o microfone. Vou dizer a tela 3 enquanto você se aquece, tá certo? E o Senhor lhes deu um grande livramento. Qual é essa história? É a história de Mesaque, Sadraque e Abednego. E são salvos de quê? São salvos da fornalha de fogo. Como é teu nome? Vinícius.
área 38. Muito bem, irmão Vinícius. Eu ganhei um ponto para sua área. Muito bem. Agora, os jovens da área 28, passa aí o microfone. Tela 1. Aconteceu quando o povo de Israel estava dominado pelos midianitas. Dica 2? A 2, né? O exército do povo do Senhor estava em menor número para o combate. Já sabe? Área 38? Área 28? Ó, já passa o microfone ali. Mas tem a 3. Quer a 3? Ainda assim, o Senhor determinou que fossem menos para que a glória da vitória fosse dele. Qual é a história? Gideão e os 300. Tem certeza? Tenho quase certeza. Evelyn, né? Vamos ver. Tela com a resposta. A vitória de Gideão e os 300 contra os midianitas. Muito bem. Agora vamos fazer a última para encerrar o bloco, né? Quem souber, pega o microfone e responde, tá bom? Qualquer área. Tela 1. Aconteceu próximo à cidade de Carmelo. E aí? Segunda dica, né? Quando um pequeno exército teve fome, precisou recorrer a alguém. A última. Mas este alguém endureceu o seu coração. Qual é essa história? Quem sabe? Olha aí. Sabe ali? Microfone para ela. Diz teu nome. Paz do Senhor para todos. Amém. Ellen Fernandes, área 38. Eu acredito que seja da ocasião em que o exército de Davi buscou ajuda com Nabal e ele não deu retorno. Olha aí. Será? Acredito que seja essa história. Pois você acreditou certo. Amém, glória a Deus. Tela com a resposta. Nabal recusa mantimentos a Davi e seus homens. Muito bem. 2-1 para a área 38, mas ainda não é o fim. Ainda há esperança. Eu achei que a gente ia demorar nessa, mas ela acertou logo. Foi rápida. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso a gente vai de louvor com o cantor Israel. E aí você já sabe qual é a dica da gente. Fica aí que a gente já volta. Não perde, não. Descansarei, pois sei que Ele é Deus. Cobre-me com tuas mãos. Diga isso. Com poder. Vem me esconder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabes bem, que em Cristo firme está, que em Cristo firme
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar, sei que tu vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és O Espaço Jovem está de volta com uma conversa extremamente interessante e importante. E você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Em Defesa da Fé. E para falar deste assunto, estamos recebendo aqui o pastor Valber Gustavo e o diácono Marcos Antônio. Pastor, já voltando aqui a nossa conversa, irmão Marcos. Pastor, qual a resposta do cristianismo às objeções de outras religiões em relação à divindade de Jesus Cristo e à doutrina da Trindade? Pois não. A fonte para isso tem que ser a Bíblia Sagrada. Tem que ser a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada para nós é a única regra de fé e prática. É inerrante, imutável, infalível, absolutamente inspirada por Deus e, portanto, nela não há falha, nela não há erros, nela não há nenhuma razão para que nós tenhamos alguma dúvida da sua credibilidade. Então, tendo como fonte a palavra de Deus, nós afirmamos categoricamente de que Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus, mas na plenitude dos tempos, né, que Paulo descreve lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele vai encarnar. Então, além de Deus, ele passará a ser também homem. E essa sua humanização em nada comprometerá a sua divindade. Ele continua sendo Deus, porque Deus, para ser Deus, não pode deixar de ser Deus. Mas, além de Deus, ele absorve também essa natureza humana no seu ser. De forma que ele passa a ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, uma expressão que a gente usa muito, né? Que é 100% Deus, 100% homem. E aí há uma infinidade de textos bíblicos que atestam essa verdade. Eu poderia citar somente um, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nesse versículo a gente vê claramente, categoricamente, a divindade de Cristo sendo afirmada, o Verbo era Deus, mas aí também a gente já começa a vislumbrar a doutrina da Trindade. Porque veja, ele diz o Verbo estava com Deus, logo ele está falando de Deus Pai, mas está falando do Verbo que é diferente de Deus Pai, pois o Verbo está com Deus Pai. Então se trata de uma pessoa distinta de Deus Pai. E quem é essa pessoa? Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas, além de Deus Pai ser Deus, e aí contra a divindade do Pai há pouquíssimas objeções, porque, por exemplo, em todo o Antigo Testamento, quando se fala sobre Deus, está falando predominantemente sobre Deus Pai. Mas as objeções maiores são quanto à divindade do Filho e à divindade do Espírito Santo. Então, nós já acabamos de falar sobre a divindade de Cristo, em João capítulo 1, versículo 1, mas vale salientar, viu? Há uma quantidade quase que inumerável de textos bíblicos que mostram que Jesus é Deus. Mas também mostra que o Espírito Santo é Deus. Há muitas passagens bíblicas também que atestam essa verdade, mas eu gostaria de destacar somente em Atos capítulo 5. Quando a Bíblia nos diz que aquele casal, né, Ananias e Safira, eles fazem uma conspiração e mentem contra o apóstolo Pedro. E aí Pedro vai dizer, primeiramente, que eles mentiram, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, e ato seguinte vai dizer que eles mentiram a Deus. Ora, eles mentiram a Deus ou mentiram ao Espírito Santo? Mentiram aos dois, tanto a Deus Pai como ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. Assim que a doutrina da Trindade pode ser definida como da seguinte maneira: Deus é uno quanto à essência, mas é trino quanto à personalidade. Então, de uma forma misteriosa, que a nossa mente não consegue alcançar e perscrutar jamais, o nosso Deus é uno
quanto à sua essência, e nessa única essência divina coexistem eternamente 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo que o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é maior do que o Pai, do que o Filho. Eles são iguais em glória, poder e majestade, mas distintos quanto à personalidade. Então, essa doutrina está estabelecida na Bíblia Sagrada de uma forma claríssima. Porém, é claro, essa realidade da Trindade, apesar de a gente entender que ela está ali, clara como a luz do sol na Bíblia, a gente não pode perscrutar na sua totalidade, ou seja, penetrar nessas profundezas. Eu costumo dizer que nem no céu a gente vai conseguir entender Deus na sua plenitude. Porque mesmo quando a gente chegar no céu e estivermos num estado glorificado, nós sempre seremos homens, seres humanos, e Deus sempre será Deus. Sempre haverá um abismo intransponível entre Deus e o ser humano. E nem mesmo a eternidade será suficiente para perscrutarmos e esgotarmos as profundezas de Deus. Só existe um que pode perscrutar as profundezas de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, que foi o apóstolo Paulo quem afirmou. Então, o que é que a gente vai usar como fonte para atestar a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade? A Bíblia Sagrada. Alguém vai dizer, mas eu não creio na Bíblia. Mas eu creio. Então, do mesmo jeito que você tem o direito de não crer na Bíblia, eu tenho o direito de crer na Bíblia. Se para você a Bíblia não é a palavra de Deus, para mim a Bíblia é a palavra de Deus e eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então é mais ou menos isso. É isso aí, pastor. Inclusive, me permita fazer uma indicação de um livro aqui, né? Para quem não sabe, o pastor Valber Gustavo, ele é autor de um livro chamado A Doutrina da Trindade, né, pastor? Isso. Sobre esse livro. Inclusive, se puder falar um pouco sobre ele e indicar outros também, pastor. Pois não, irmão André. Veja só, esse livro, Doutrina da Trindade, não é, foi a nossa monografia lá na STEADEB, o Seminário de Teologia da nossa igreja. Aconselho muito que se faça, quem quiser fazer teologia, que faça na STEADEB aqui em Pernambuco. Não é? O seminário da nossa igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Agora, vale salientar também, me permita abrir um parênteses aqui, tá certo? Eu só recomendo que os jovens façam STEADEB depois de terem feito um curso secular. Primeiro, vocês leem a Bíblia, tem que ler a Bíblia todos os dias, tá certo? Frequenta a escola dominical, culto, doutrina. Se vocês fizerem isso, estarão robustecidos espiritualmente e doutrinariamente, tá certo? Aí vocês vão preparar a questão secular. Vocês vão fazer um curso secular, seja um técnico, um superior, enfim. E depois de se estabelecerem profissionalmente, aí eu aconselho vocês a fazerem a STEADEB, tá certo? Com que finalidade? Crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, tá bem? Então, quando fizemos a STEADEB, a nossa monografia foi essa. Doutrina da Trindade, desenvolvimento bíblico histórico. Por que bíblico histórico? Porque ele começa na Bíblia Sagrada. Tanto no Antigo Testamento, de uma forma ainda um pouco assim nebulosa, e depois muito clara no Novo Testamento. Só que depois, essa doutrina vai sendo estudada pelos pais da igreja. Aí a gente foi até Agostinho de Hipona, tá certo? Porque senão a reflexão ia ficar muito extensa. Esse livro esgotou na Bereia. Ele está para ser relançado, não é? Até porque é importante. Heresias modernas e heresias antigas que estão negando a divindade de Cristo e negando a doutrina da Trindade. Como, por exemplo, o unicismo, que diz que Deus é somente uma pessoa. E há muitos grupos aí conhecidos no Brasil todo que estão negando essa verdade da Trindade. Então é importante a gente ler a Bíblia e ler bons livros, não é? Livros de teologia sistemática. A gente tem aí, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que eu acho que todo membro da Assembleia de Deus tem que ter. Ter e ler, não é? É só ficar na prancha lá, né? Exatamente. E também teologias pentecostais, sistemáticas pentecostais. Eu acho que a que eu posso recomendar aqui, que é a que o nosso pastor presidente sempre recomenda, é a teologia sistemática de Eurico Bergsten. Ela é simples, mas ela é extremamente bíblica. Toda afirmação que o pastor Eurico Bergsten fazia, ele confirmava, ele amarrava com uma referência bíblica. Então, para os jovens, eu recomendo isso. Recomendo a Bíblia Sagrada, é claro, a Declaração de Fé e a teologia sistemática do pastor Eurico Bergsten. Pessoal, anota aí, tá? Irmão Marcos Antônio, a gente percebe que a gente tem que abordar algumas questões na Bíblia quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus e tal,
Mas aí, às vezes, a gente se depara com algumas aparentes, né, contradições nas passagens bíblicas. E aí, como é que a gente lida com essas questões, manter a integridade das escrituras? Como é que a gente lida com essas aparentes contradições que existem? Essas aparentes contradições, né? É muito importante, e isso é algo que é trabalhado pela nossa igreja desde o discipulado, né? Lá no discipulado, a gente trabalha sobre a questão da formação do texto bíblico, né? A Bíblia é um texto, não é um texto que foi escrito em 10 anos. Não é uma monografia. A Bíblia é um texto que levou cerca de 1.600 anos para ser escrito. É um texto que tem 40 autores. Então, eu tecer críticas a esse texto, eu estou sendo muito injusto, né? O tempo que esse texto foi escrito, a quantidade de autores. E quando nós vamos ler esse texto, nós percebemos que há uma veracidade nesse texto. Há uma inerrância nesse texto, né? E nós precisamos ser sinceros com o texto bíblico, né? Analisar ele na sua forma histórica, literária, gramatical, né? Aqueles que procuram criticar e trazer essas aparentes contradições, né? Às vezes ignoram o contexto daquele texto que ele foi escrito, ignora o sentido da palavra, né? Do gramatical daquele texto, e aí surgem as aparentes contradições, né? Mas nós cremos, né? E a própria declaração de fé diz, né? Que nós cremos na inerrância total da Bíblia, né? A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E se Deus é perfeito, a Bíblia também é perfeita, ela não contém erros, ela é perfeita em tudo. Irmão André, o que o irmão Marcos estava falando aqui, importantíssimo, né? Inerrância das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Não há erro, não há contradição. Quando alguém levanta ou suscita uma contradição na Bíblia, das duas uma. Ou essa pessoa, ela tem má fé, ela é uma pessoa maligna, que malignamente está distorcendo o texto bíblico. Ela é desonesta intelectualmente. Ou essa pessoa é ignorante. Ou seja, ela não tem conhecimento bíblico suficiente para entender o que a Bíblia, o que o texto realmente está dizendo, o que o texto realmente está afirmando. Por exemplo, sempre suscitam aquela questão, não é? Em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas no livro de Números, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, Deus se arrepende ou não se arrepende? Ora, Deus se arrepende como Deus. É diferente do arrependimento humano. Porque o homem se arrepende no sentido de se arrepender de falhas, de erros, de pecados cometidos. Quando a Bíblia nos diz em Gênesis 6 que Deus se arrependeu de ter criado o homem, está dizendo que Deus sentiu um profundo pesar, uma profunda tristeza de ver a coroa da sua criação criada, não é o ser humano, para o louvor da sua glória e para ter uma comunhão estreita com Ele, para viver em absoluta santidade num estado tão decadente, tão degenerado, tão depravado. Diga-se de passagem, traçado e caminhado pelo próprio ser humano. Exatamente. Então, Deus se arrependeu no sentido de ter sentido um profundo pesar e uma profunda tristeza, não por um pecado que ele cometeu, mas em ver a criatura desvirtuada do propósito para o qual Deus a criou. Agora, o homem se arrepende por pecados cometidos. O homem se arrepende por falhas, por erros, por atitudes precipitadas. Então, o arrependimento do homem é totalmente diferente do arrependimento de Deus. Então, querer igualar esses arrependimentos é desonestidade intelectual, é má fé. Então, sem sombra de dúvida, se você se deparar com uma contradição na Bíblia, na realidade não é uma contradição, é uma aparente contradição. O que é que está faltando? Conhecimento bíblico suficiente, conhecimento interpretativo teológico suficiente para entender o que realmente a passagem está declarando, o que a passagem está afirmando. Amém, pastor. Já temos aqui uma pergunta também com o Alisson David, da área 28. Pode ser, irmão Alisson. Amém. Pega o microfone aí. Eita, o microfone está lá do outro lado. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor, pastor. Amém. A minha pergunta é: como podemos reconhecer uma seita e, diante disso, nos tempos atuais, como nós jovens podemos defender a nossa fé diante disso? Pois não. Quando a gente estuda seitas e heresias, né, no seminário, existem alguns testes que a gente pode fazer em relação a uma religião para saber se ela é verdadeira ou não. Eu posso citar alguns desses testes. Por exemplo, o que esse grupo religioso diz sobre a Bíblia Sagrada? O que é que ele afirma sobre a Bíblia Sagrada? É como o irmão Marcos acabou de dizer. Nós, cristãos,
cremos na inerrância total e absoluta das Escrituras Sagradas. Inspiração verbal e plenária das Escrituras Sagradas. Um grupo religioso sectário, a gente usa uma palavra mais bonita hoje, mas é a mesma coisa, heterodoxo, ou seja, que crer de forma distorcida nas Escrituras Sagradas, eles nunca vão crer na inspiração total, verbal, plenária, na inerrância das Escrituras. Eles sempre vão ter alguma literatura que se iguala às Escrituras ou que sobrepujam as Escrituras. Sempre, sempre. Um outro teste que é possível fazer também é o chamado, uma expressão um pouco mais técnica, mas eu vou decodificá-la, né? Exclusivismo soteriológico. Ou seja, uma seita sempre dirá que só existe salvação naquele segmento religioso. Sempre dirá, olha, só existe salvação no nosso grupo. Fora do nosso grupo não existe salvação. Então, isso é uma característica de seita. Negar a inerrância das Escrituras, apregoar o exclusivismo soteriológico, negar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque, veja, uma seita é um grupo que é essencialmente maligno. Por trás daquele grupo religioso existe uma atividade maligna. E de quem é que mais o maligno tem raiva, não é? Tem repulsa, repúdio? É da pessoa de Cristo. É da pessoa de Jesus. Então, eles nunca conseguirão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Nunca conseguirão dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Então, isso é uma outra característica. Inclusive, de um chegam grupo a colocar heterodoxo. determinadas figuras do próprio grupo sectário no mesmo patamar de Cristo, né? Ou talvez até acima, em determinados... E até mesmo alguns colocam os escritos dessas pessoas Isso. como da mesma autoridade do texto bíblico. Não existe nenhuma escritura humana, sabedoria humana, que esteja no patamar da escritura bíblica, de autoridade. Perfeito, porque é o que o irmão Marcos disse, não é? Ele sempre tem os seus escritos. Aí esses escritos ou estão em pé de igualdade com a Bíblia, ou eles estão acima da Bíblia. Por quê? Porque quando a Bíblia disser algo diferente desse escrito, para eles o que vai prevalecer é o escrito. Não vai prevalecer a Bíblia Sagrada. Mas todos nós sabemos, e aí um outro detalhe, não é? Do que a gente estuda em teologia chamado bibliologia, não é? A doutrina das Escrituras, um estudo sobre as Escrituras. É que a inspiração bíblica, não é? Ela durou do Gênesis até o Apocalipse. E ela cessou no Apocalipse. Ou seja, depois do livro do Apocalipse, nenhum autor jamais desfrutou da inspiração singular do cânon sagrado, das Escrituras Sagradas, nenhum. Depois da Bíblia, bons livros foram escritos, sim, mas nenhum palavra de Deus, nenhum norma de única regra de fé e de prática. A palavra de Deus se limita ao livro do Gênesis, passando até Malaquias no Antigo Testamento, começando em Mateus e indo até o Apocalipse. Isso é palavra de Deus e esses autores, e somente esses autores, desfrutaram dessa inspiração singular. Depois disso, nenhum outro livro que foi escrito se iguala a esses. Estão sempre subordinados à autoridade desses. E no grupo sectário, lamentavelmente, os escritos desses líderes, às vezes até gurus espirituais, ou se igualam ou sobrepujam a Bíblia Sagrada. Então é uma característica de uma seita herética. O próprio Paulo diz, né, aos Galatas, né, se algum entre nós, né, ou mesmo um anjo desça do céu, né, vos trazendo outro evangelho, seja anátema. É uma maldição, né? Seja O que maldição. tinha que ser pregado, o que tinha que ser dito, se encerrou em Apocalipse. Exatamente. É verdade. E qual o maior desafio, pastor, que a gente poderia colocar da apologética nos dias atuais? Veja só, irmã Camila, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando sobre o final dos tempos. O que é que ele estava dizendo que no final dos tempos vai acontecer? Uma multiplicação da iniquidade. Qual é o raciocínio que eu quero construir? É que sempre foi difícil para o apologeta, para o crente em Jesus, defender a fé cristã, sempre foi difícil. Porém, nos dias de hoje, que nós entendemos à luz dos sinais, são os últimos dias, o que está acontecendo é uma multiplicação da iniquidade e, portanto, um aumento significativo da atividade maligna. Então, quanto maior for a atividade maligna nesse mundo, maior dificuldade nós teremos de guerrear essa guerra, em defesa da fé cristã.
Por isso que o crente em Jesus, o jovem cristão, ele precisa viver uma vida de oração, ele precisa viver uma vida de jejum regular, não é? Ele precisa viver uma vida de leitura diária e devocional das Escrituras Sagradas. E ele precisa ler bons livros cristãos, teológicos, doutrinários, para que cada vez mais robustecidos na fé, ungido pelo Espírito Santo, ele possa melhor defender a fé cristã. Eu acho que o maior desafio é justamente essa batalha espiritual acirrada que a gente está vivendo nos dias de hoje. Estamos lutando literalmente contra os principados e as potestades deste mundo. Elementos como apostasia, Isso. né, pastor? Aquilo que Paulo chamou de nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Né, talvez seja o que a gente esteja vivendo hoje. Com certeza é o que nós estamos vivendo. Então, a gente está tendo que defender a fé em relação a quem está fora, mas, lamentavelmente, estamos tendo que defender a fé em relação a quem está dentro, porque quem está dentro muitas vezes está esfriando espiritualmente e já não está mais concordando que a Bíblia é a palavra de Deus. Já não está mais concordando com as tradições estabelecidas por igrejas sérias, bíblicas. Nós somos da Assembleia de Deus, eu estou falando principalmente da Assembleia de Deus. Não estou pregando aqui exclusivismo soteriológico, dizendo que só existe salvação na Assembleia de Deus em Pernambuco. O nosso pastor nunca ensinou isso e nós não estamos ensinando isso. Porém, nós estamos dizendo que, lamentavelmente, muitos no meio cristão evangélico estão esfriando e nós também temos que estar defendendo a fé em relação a esses que, esfriando na fé, estão desenvolvendo uma concepção, uma mentalidade totalmente equivocada em relação à Bíblia Sagrada, em relação ao Evangelho de Cristo, não é? Então, talvez esse seja o maior desafio, irmã Camila, lutar contra as trevas, numa atividade maligna inédita, jamais vista, e, lamentavelmente, lutar também contra o esfriamento espiritual daqueles que se dizem crentes e estão no nosso meio. No fundo, né? Paulo diz a Timóteo, né? Nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Isso. Dando ouvidos a doutrinas de demônios. Exatamente. Né? Se alguém tiver dúvida da origem maligna desses movimentos, o texto bíblico é bem claro nisso. E aí, a conversa está muito boa aqui, está fluindo bem, mas a gente vai para um intervalo, uma pausa, né? Para a gente partir para o nosso quadro, né? Interação Bíblica no Zap. Vamos lá? Roda a vinheta. Isso aí, nesse quadro a gente tem uma conversa, né, uma simulação de uma conversa no WhatsApp entre ou que seria dois personagens bíblicos que poderiam conversar, né? E nessa conversa vocês vão ter que descobrir quem são esses personagens, qual é a história, quem são os personagens, tá bom? A gente só aceita se você disser os personagens e a história, tá bom? Completo aqui. Então vamos lá para o primeiro quiz bíblico, interação no Zap, número 1, vai aparecer aí na tela. A senhora já está sabendo? Do quê? Aquele guerreiro enviou do deserto os mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os destratou. O pior é que ele tem sido muito bom para a gente em todo o tempo que estivemos com eles nos campos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso pode virar um problema para toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Deixe comigo, vou pegar 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos secos e colocar em cima de uns jumentos para vocês levarem. Sim, senhora. Vão na frente que eu vou atrás. Já Vai, sabe? área. Lê? A área tá quanto? Tá 2 a 1, 2 Tá 2 a 1. Então vamos lá para a área. Tchau a todos. Tá 2 a 1. Tá 2 a 1, cara. Então deixa eu passar para cá. Segura aí. Já sabia. Se eles não souberem, a gente passa de volta, tá bom? Área 28, vamos lá. Eu não... Bateu. Bugou agora. Deu branco. E aí, alguém pra ajudar? E aí? Eu vou dar uma dica que já foi falado hoje. Já sabe? falado Não, hoje. podem dar uma dica pra Já foi falado hoje do programa. A dica Essa foi dica é essa? fenomenal. E aí, sabem? Então eu vou passar pra lá, então. Posso passar? Vou passar, então. A Ali tá dizendo, pode passar. Pode. Tchau a todos. Acredito que seja a história de Davi falando com Abigail sobre Nabal. A respeito de Nabal, seu esposo. Quase. Aí, ó, pegou a dica dele, aí vocês...
Tentou chegar na resposta. Ele foi quase. Foi quase. Outra dicasinha. Mini, tu quer dica demais, mano. Olha, tá na história. Foi isso aí. O personagem, ele até citou um personagem certo. Faltaria outro. Fica lá no livro de Samuel, né? Tá lá no livro de Samuel, exatamente. Capítulo 25, versículo 14 ao 19. Então vamos chamar a resposta. Por conta do tempo, a gente vai suprimir. Ninguém ganhou, então. E aí, última chance. 5, 4, 3, 2, 1. Foi? Posso falar? Pode, fala. Abigail, sua serva. Quase! Eu acho que dá pra considerar. Tá, é o servo, né? Chegou O muito servo. perto. Seria o servo de Abigail falando com a... O senhor tá dando ajuda aqui, né, pastor? O pastor vai aceitar. O pastor aceitando, né? Com pena das ovelhas. Com pena das ovelhas, coração de pastor, né? Tá bom, então a gente vai aceitar, tá certo? Um servo de Nabal e Abigail falando do que Nabal fez, né? Planejando e tudo mais, tá bom? Mas chegou muito perto. Chegou perto. Vamos para a segunda. Interação no Zap, número 2. Vá trabalhar na minha vinha. Eu não quero ir. Vá trabalhar na minha vinha. Sim, pode deixar que eu vou. Olha aí. Eita, esse aqui tem mais de 2 personagens. Tem mais de 2 personagens, né? Tem 3 personagens esse daqui. O primeiro não quer ir e o segundo vai, né? Isso, exatamente. E aí, já sabe? Já sabe? Pessoal lá? Tá 3-1, né? Tá 3-1, então vamos dar a oportunidade aqui. Área né, pra 28, área 28. Sabe? E aí, quem é que disse que queria ir, quem é que disse que não queria ir, quem foi que chamou pra ir? Os trabalhadores da última hora. É isso. Quase. Quase isso. É uma parábola também. É uma parábola também. É sobre... Dá uma dica pra gente chegar lá. É uma parábola. É uma parábola sobre as... Eita, rapaz, fugi da mente. Fugiu da mente. Sobre... falando sobre a vinha, correto? Isso, falando sobre a vinha. Mas falando sobre a parábola, tem 3 parábolas, eu sei. Chefe. Falando com seus 2. Um senhor e um servo. Vai falando sobre o noivo, sobre a... Você tá chutando todo mundo aqui. Seria um pai. Os seus filhos. 2 filhos. Isso aí, o pai. Eu ajudo aqui, e seu sobrenatural, filho, né? Ele Mas... perdeu a metade dos seus bens. Ó, produção, eu vou considerar, tá certo? Então foi, né? A parábola aí, né? Com o pai e os 2 filhos, né? A parábola da vinha lá. E agora a gente vai pro terceiro. Tá bom? Eu vou dar chance a vocês empatarem, tá certo? Pra ninguém ficar triste, chateado, tá? Mas se vocês não souberem, eu vou ter que passar pra área 38, tá? Vamos lá, quiz bíblica, interação no Zap 3, né? Amigos, fiquei sabendo que Jesus está em uma casa, em Cafarnaum. Aleluia. E aí, como vamos fazer para levar o nosso amigo? Pessoal, vejam só. A entrada da casa está muito cheia, não vai dar pra gente passar com ele pela multidão. Então a gente vai ter que criar um caminho. Seria a conversa de quem? Tem 4 Os personagens. amigos do paralítico. Tem 4, né? Isso, tem quatro personagens aqui conversando. Como é que vão levar o amigo dele? Que paralítico é esse? O grupo de Cafarnaum. Que ele fez o quê? Levou o paralítico outras vezes. Qual é a cena principal da... Por onde ele entrou? Pelo telhado. Isso aí. Uma outra ajudou. E o seu companheiro disse, vamos vencer. Como é teu nome? Ai. Thalita. Área 28. Amém. Glória a Deus. E encerrando aqui as emoções, né? Agora nós vamos ouvir um hino pelo cantor Israel Ferreira. E logo em seguida a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí que vai ser bem rapidinho. Irmão Israel. Vamos louvar o Senhor. No início eras a palavra,
com Deus do Altíssimo. O mistério de tua glória, que é inexplicável. Cristo em ti se revelou. A gente não pode responder, mas a gente diz: oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, aleluia. Oh, veio pra nos resgatar. Que amor é este? Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Oh, teu é o reino, tu é a glória. Acima, acima, acima de todo nome está. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. O nome dele é maior do que a filosofia. O nome dele é maior do que qualquer pensamento humano. Ele é maior, é o dono da sabedoria, o dono da ciência, o que criou a terra, o mar e tudo que nela há. Poderoso esse nome é. Esse nome quebra cadeia. Esse nome é respeitado no céu, na terra, no mar, no inferno. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. O nome de Jesus. Clama esse nome. Glória a Deus, o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco. Eles sentem, eles ficam consternados toda vez, pastor. É porque a conversa está muito boa, né? Mas aí a gente ainda não acabou. Fica aí, fica quietinho aí. Que a gente tem mais dúvidas para esclarecer aqui com os nossos convidados, pastor Valber Gustavo, diácono Marcos Antônio, né? O pastor Valber está a fim de responder, ele está... diácono Marcos também, né? E nós já temos uma pergunta aqui pelo pessoal dos jovens, né? Ali, Arthur Silva, da área 38. Cadê Arthur? Pai do Senhor Arthur. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é: como nós jovens podemos defender a nossa fé mediante uma geração tão sem conhecimento sobre o assunto? Olha aí. Pois não. O que a gente tem observado, de fato, Arthur, é isso? É essa negligência por parte de muitos cristãos e, infelizmente, de muitos jovens também no que diz respeito ao preparo.
Veja, nós citamos aqui, eu acho que foi no primeiro bloco, 1 de Pedro 3:15, quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados, não é? Para poder expor a razão, veja, a razão da esperança que é em nós. Então, lamentavelmente, tem havido, creio que por conta do esfriamento espiritual, um fastio da palavra de Deus, um fastio em relação à vida de oração, por parte de alguns, e dentre esses alguns, infelizmente, alguns jovens também, da juventude cristã. Então, eu creio que Deus esteja contando nessa última hora com um remanescente fiel. O remanescente fiel da igreja, que também é composto em determinada parcela de jovens. Então, eu nasci e me criei na igreja. E eu sempre coloquei um lema no meu coração. O meu lema foi olhar para Jesus e para os bons exemplos. Então não é porque o jovem da direita, o jovem da esquerda está esfriando, está negligenciando, não está lendo, não está se preparando, que eu também vou entrar nessa mesma frequência espiritual. Não. Eu tenho que olhar para Jesus e para os bons exemplos. E eu tenho que fazer a minha parte. O jovem precisa, necessita preparar-se espiritualmente. Seja na oração, no jejum, na leitura diária das Escrituras Sagradas. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais profundo é o nosso e consistente é o nosso conhecimento bíblico. Não é? Lemos a Bíblia não apenas para sermos um apologeta, lemos a Bíblia para sermos melhores crentes, para termos uma comunhão maior, para aprofundarmos a nossa comunhão com Deus. Agora, é claro que, consequentemente, nós vamos nos tornando cada vez mais preparados biblicamente para defendermos a fé cristã. E é um deleite a gente estudar a palavra de Deus. A Bíblia em si, claro, depois a gente pode falar também de bons livros. Eu lembro que uma vez eu estava no seminário e o professor Saulo Soares estava ministrando aula e ele mencionou Martinho Lutero no que diz respeito à leitura bíblica diária e incessante das Escrituras Sagradas. Ele atribuiu a Martinho Lutero o seguinte pensamento: a primeira vez que a gente lê a Bíblia é como alguém que está subindo em uma árvore com muitos frutos. Ou seja, cada versículo a gente extrai uma lição, cada versículo Deus está ali falando com a gente, cada versículo a gente está conhecendo algo novo. Na segunda vez, é semelhante a alguém que sobe numa árvore com poucos frutos, porque a gente já começa a perceber, não é, lições mais escassas, lições espirituais que talvez a maioria não consiga perceber, não consiga extrair do texto bíblico. E ele disse, a partir da terceira vez, é como alguém que está subindo numa árvore cujos frutos estão escondidos por detrás das folhagens. Ou seja, quando nós somos leitores bíblicos assíduos, nós começamos a extrair lições mais profundas, mais raras. Nós começamos a entrar no profundo do oceano bíblico e extrair ali as pérolas, não é, das conchas. Então, é de suma importância que o jovem não desfaleça mediante os maus exemplos que ele tem percebido ao seu redor. Se, como disse, A, B, C, D não estão se preparando, prepare-se você. Porque preparando-se você, sem sombra de dúvida, você vai ser um instrumento de Deus para defender a fé cristã nesta última hora, nesse tempo mais desafiador da história da humanidade. Você poderá ser esse instrumento a depender da sua disciplina em buscar a Deus e em ler a palavra de Deus. Amém. Irmão Marcos, temos uma pergunta aqui também. Amém. Qual o maior desafio para a evangelização de pessoas que professam outra fé? É um desafio muito grande, né? Porque aquela pessoa que já professa uma fé, ela já está certa daquela verdade que ela acredita. E cabe a nós, né, como conhecedores da verdade, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, respeitar aquela pessoa, a sua religião, né? Ao abordar aquela pessoa, né, a gente não vai denegrir a sua religião, a gente não vai entrar em debates teológicos, mas mostrar Jesus Cristo, mostrar um evangelho autêntico, mostrar um evangelho verdadeiro, mostrar que Jesus, ele está sobre tudo isto, né? E que a verdadeira religião é aquela que se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. É preciso ter muita sabedoria, né? Ser preparado, como o pastor falou, saber o momento, como se portar, não é? Para não fechar uma porta. Exatamente. É pregar o evangelho de Cristo a essa pessoa.
Não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vai lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então é nós pregarmos o evangelho puro, genuíno e confiarmos que o Espírito Santo vai se apoderar desse evangelho e vai fazer a obra naquela pessoa. Se aquela pessoa der crédito à pregação, amém. Se não der crédito, o que vamos fazer? Forçá-la? Não. Nós vamos ficar orando por ela, para que a seu tempo aquela palavra pregada, aquela semente lançada, possa germinar e possa frutificar na vida daquela pessoa, mas sem força e sem violência, pelo Espírito Santo. É. Amém, pastor. Também temos uma pergunta aqui por Deusa Caroline, da área 38. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, como cristão, o jovem cristão, ele deve proceder diante dos ataques céticos sofridos nos ambientes acadêmicos? Pois não. Eu vou repassar, a princípio, para o irmão Marcos, porque ele está vindo recentemente do ambiente acadêmico, não é? E depois da resposta dele, a gente traz algum complemento. Então, irmão Marcos. Amém, né? O ambiente acadêmico, ele é profundamente repleto de ceticismo, né? Da negação da fé. Né? É interessante que, historicamente olhando, né, muitas das teorias da física, da química, né, muitos cientistas, eles eram cristãos. Isso. Né? E hoje, né, a gente vê muito esse embate religião, fé e a ciência, né? Quando isso não acontecia. Né? E entender que a universidade tornou-se esse espaço hostil à fé cristã. Né? E neste espaço hostil à fé cristã, é importante que o jovem ele esteja preparado, como já foi dito anteriormente, né? Abalizado pela palavra de Deus, para suportar aos desafios que ocorrem ali dentro. Né? E eu digo ao senhor irmão André e aos jovens, os desafios são grandes. Né? Teve um momento, estava falando com o pastor Valber, em uma disciplina no meu curso de História, em que o professor atacou frontalmente a fé cristã. Né? Não vou dizer as palavras que ele utilizou, né, mas foram palavras muito duras. Né? E aí, como reagir diante disso? Eu vou rebatê-lo, né? Eu vou contrapô-lo, vou criar uma discussão no ambiente de sala. Né? E a gente tem outras formas de mostrar isso. Né? Na universidade, para quem conhece a linha federal, né, em frente ao Centro de Educação, tem um jardim. Né? 3 vezes por semana, das 18 às 18h40, a gente realizava um intervalo bíblico. Então, naquele espaço em que os jovens se reuniam para conversar, para discutir suas ideias, né? Às vezes para beber, se drogar, né? A gente se reunia ali para proclamar o nome de Jesus. Amém. Dizer que Jesus salva, liberta e prepara o pecador para morar no céu. Né? O jovem tem que estar preparado. Curiosamente, a universidade que é tão cética, que é tão reaça à fé cristã, ela inicia no berço, no seio do cristianismo. Exatamente. Exatamente, irmão André. Infelizmente, há um preconceito, literalmente. Eles nos acusam, não é, de preconceituosos e intolerantes, porém, eles nos acusam do que eles são. Não é? E eles fazem exatamente aquilo que eles repugnam em nós. Eles são preconceituosos e intolerantes para conosco. Por quê? Porque a fé cristã não é anti-intelectual, não é uma fé irracional. Certamente a fé mais bem atestada pela história e do ponto de vista lógico, científico e intelectual também. É só a gente observar, por exemplo, os vencedores do Prêmio Nobel. Se a gente for observar a quantidade de ateus e de cristãos ou judeus que ganharam esses prêmios, é uma discrepância absurda. Quase que a totalidade dos vencedores do Prêmio Nobel, que supostamente é a nata da intelectualidade mundial, quase que a totalidade ou era judeu ou era cristão, ou seja, criam em Deus, acreditavam em Deus e acreditavam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então o jovem precisa se preparar espiritualmente, precisa se preparar intelectualmente e enquanto houver condição de um debate civilizado, ele colocar a fé dele. Agora, se perceber que o professor, por um argumento de autoridade, sendo infelizmente prepotente ou arrogante, quiser impor a sua visão, a gente recua, continua conservando em nós as nossas convicções, mas evita o embate. Agora, se houver espaço dentro do ambiente da academia,
mesmo sendo nós tão hostilizados, coloquemos a nossa fé, coloquemos o nosso ponto de vista, coloquemos o que a Bíblia diz a respeito. Agora, a partir do momento que partir para o confronto, então a gente recua, somos pacíficos, somos servos do príncipe da paz. Né? E vale, assim, irmão André, pastor, a gente vive numa sociedade que a gente utiliza um termo que é muito utilizado hoje em dia, que é pós-modernidade. É um termo que a gente ouve muito. Né? Tem um sociólogo que ele fala sobre a pós-modernidade líquida. Né? Nós vivemos numa sociedade que os valores são como uma onda, né? Tem valores, ideologias que estão lá em cima em voga, mas depois desaparecem, vem outras e vão embora, e vem outras e vão embora, né? E é interessante que enquanto isso vem e vai, a igreja permanece, a verdade permanece. Isso. Eu sempre uso a seguinte ilustração: o mundo, essa sociedade líquida é como um líquido, a água. Se eu pego a água e ponho dentro de um copo, a água toma em certa medida o formato do copo. Se eu tiro e coloco dentro de uma garrafa PET, toma em certa medida o formato da garrafa PET. Se eu tiro da garrafa PET e ponho dentro de uma panela, toma em certa medida o formato da panela. O mundo é assim. Ele cabe no recipiente onde ele é colocado. Ele cabe dentro da ideologia que é colocada. A igreja não. A igreja é a rocha. Jesus diz, Mateus capítulo 7, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. A igreja, ela não cabe dentro das ideologias humanas. A igreja, ela não cabe no formato humano. Por quê? A igreja tem um padrão. A gente aprendeu na escola dominical domingo agora, né? Isso. O padrão. E qual é o padrão da igreja? O padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pastor, então a gente poderia resumir aqui, para quem quer iniciar nessa área de apologética, o principal seria ter muita base bíblica. Quando achar que tem muita, ter mais. Isso. Uma vez eu estava no seminário e o pastor Nath Jackson, que é um amigo meu de longas datas mesmo, nós nos conhecemos desde jovens, quando não éramos obreiros, não é? Mas ele, quando eu iniciei no seminário, ele já era professor e ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, o seminarista, ele entra no primeiro ano pensando que sabe de tudo. Quando chega no segundo ano, ele descobre que ele não sabe tanto assim. No terceiro ano, ele tem certeza que sabe pouco. E quando chega no quarto ano, que é o último ano, ele tem certeza que não sabe de nada. Então, atribui-se a Isaac Newton, que é talvez um dos grandes cientistas, talvez o maior, a essa discussão, né? Se foi ele, se foi Einstein ou outro. Cristão, né? Ele disse assim, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Então, ninguém pode arrogar para si a autoridade de dizer que sabe de todas as coisas, que sabe muito sobre a Bíblia. Não. Nós temos que estudar a Bíblia diariamente, constantemente. Não é? Agora, é necessário esse preparo espiritual do ponto de vista da oração, porque, veja, o conhecimento bíblico sem oração nos tornará crentes formalistas. E a oração sem o conhecimento bíblico nos tornará crentes fanáticos. Então, é preciso haver esse equilíbrio entre a oração e a palavra. Aquela velha pergunta que foi feita ao sábio, qual é o mais importante para um pássaro, a asa direita? Não, ou seja, para um crente, o que é mais importante para um crente, a oração ou a palavra? E aí o sábio respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Seja ambas, não é? Então tem que ter, irmã Camila, irmão André, não é? Muita base bíblica, conhecimento das escrituras sagradas e também ler bons livros. Agora, ter cuidado com os livros que vai ler, que sejam livros bem recomendados pelos seus pastores, tá certo? Porque, infelizmente, tem como muita literatura. Já citou aqui hoje, por exemplo, a teologia do pastor Eurico Bergstein. Exato, olha, nós teríamos aí a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós teríamos a Teologia Sistemática do pastor Eurico Bergstein. Sobre essa questão de seitas e heresias, grupos heterodoxos, tem um livro do pastor Ezequiel Soares, que é extremamente recomendado, não é? O pastor Ezequiel Soares é o presidente da Comissão de Apologética das Assembleias de Deus no Brasil, é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, o primeiro assembleano a presidir a SBB, é o pastor Ezequiel Soares. E ele tem um livro chamado Heresias e Modismos, em que ele traz um resumo de cada um desses grupos heterodoxos, mostrando o pensamento deles e confrontando esses pensamentos com a Bíblia Sagrada. Do ponto de vista universitário, né, eu estava conversando aqui em off com o irmão Marcos, tem aquele clássico de Norman Geisler, que é não tenho fé suficiente para ser ateu. Quando ele mostra que é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Porque a fé
do ateu é extremamente carente de fundamentação lógica, filosófica, científica, enquanto a do cristão não. É extremamente bem fundamentada. Então é preciso, irmão André, irmã Camila, entrar nesse caminho da leitura da palavra de Deus e de bons livros bem recomendados. Porque quanto mais a gente fizer isso, melhor preparados estaremos para defender a nossa fé. Agora que a gente tem algumas obras dentro da nossa própria editora Eberé. A editora Eberé. A que o senhor escreveu, dentre outras também, do professor Walson Salles. Por exemplo, o professor Walson Salles, né, que tem uma obra sobre o ateísmo. Respostas, né, às objeções, né? Dos ateus, não é? Do ateísmo. O evangelista Marcelo Teles, não é? A ressurreição de Cristo, fato ou fake. Sobre a questão do criacionismo bíblico, a gente tem agora, né, a obra do pastor Almir Caetano, a doutrina da criação, que é uma abordagem principalmente bíblica, que refuta o evolucionismo e seus postulados. Refuta a partir de quê? Da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Tudo isso é editora Berea, que também os jovens podem comprar, né, adquirirem e se deleitarem também nessa leitura. E aí, irmão André, a importância de nós sabermos onde estamos bebendo dessa água, né? Tem muitos autores que escrevem muito sobre esse tema, né, mas que muitas das vezes o seu pensamento, né, a sua teologia, a sua ideologia se contrapõe à nossa. Exatamente. Né? E a gente não precisa ir para muito longe. Aqui mesmo. Né? Nosso pastor sempre diz, né, nos congressos, né, eu não preciso buscar pregadores no Brasil. Aqui tem. Né? Aqui tem bons escritores. Aqui tem uma boa teologia sendo feita. Né? Isso. Então, é acessível para nós. Isso. E, como lidar com alguém que, mesmo ouvindo a verdade do Evangelho, ele não é convencido? Qual é o momento de parar? Tem esse momento de parar, por fim, assim, que a gente falou sobre apologética, sobre como fazer a boa apologética. Né? Qual é esse momento? Como é que a gente discerne isso? Pastor, irmão Marcos também. Vou responder de uma maneira assim, o mais objetivo possível. Nós somos movidos pelo amor de Deus. Nós recebemos de graça a salvação e queremos dar de graça essa salvação. E essa nossa atitude de querer dar de graça a mensagem do Evangelho é alimentada, robustecida pelo amor que nós temos, o amor de Deus que nós temos pelos perdidos. Então, o amor de Deus é insistente, está claro, né? 1 Coríntios 13. Porém, Deus criou algo no ser humano chamado livre-arbítrio. E aí, a partir do momento que a gente, com todo o amor, com toda a graça de Deus, com todo o preparo bíblico-teológico, ensina e prega o Evangelho para essas pessoas e a gente percebe que essas pessoas estão resolvidas a não aceitarem aquela mensagem, é a hora de parar. A gente vê isso no Antigo Testamento. Jeremias pregou, até o momento que Deus disse, olha, parou por aqui. Não ores mais por esse povo, não intercedas mais por esse povo, não fale mais a palavra de conversão para esse povo, porque esse povo está obstinado. Houve momentos em que o próprio Cristo parou. Em Nazaré, por exemplo, ele recebeu muita resistência, ao ponto que ele teve que sair da cidade porque as pessoas não estavam crendo, nem dando crédito, nem aceitando a mensagem que ele estava pregando. Nas cidades impenitentes, ele operou poucos milagres e teve que se retirar, e se retirou bastante aborrecido, porque elas resistiram à pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto também, disse, olha, vocês não querem, estava na sinagoga, a partir de agora eu vou me voltar para os gentios, porque vocês não querem. Mas mesmo quando a gente para, porque a resistência é muito grande, a hostilidade é muito grande, a gente entrega aquela pessoa a Deus em oração. Continua orando por ela. E quem sabe um dia Deus não toque no seu coração, as circunstâncias sobrevenham a ela e ela se lembre. Aquela irmã, aquela jovem, aquele jovem me falou de alguém que pode resolver o problema que eu estou enfrentando agora. E aí virem, com o coração mais amolecido, mais receptivo à palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, existe uma hora de parar, sim. É a hora em que a gente percebe que a pessoa está resolvida, decidida a não aceitar. Não adianta forçar. O pastor Valber foi bem objetivo, né? Então, não tem nem muito... É entender realmente o momento de parar, né? Porque essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade, porque senão a gente acaba se tornando incômodo, né? Aquela pessoa, né? E aí, como a nossa irmã própria falou, né? Se fecha uma porta. Né? Então, é melhor a gente entender que chegou o momento de parar e que a semente foi lançada e esperar o seu tempo. Né? Isso aí, glória a Deus. Pastor, a gente está na conclusão, né, do nosso programa. Certo.
E isso, se eu puder deixar uma reflexão para o pessoal que está em casa, aí sobre a importância da gente se preparar e estar sensível a essa voz do Espírito Santo para saber a hora de entrar, de sair, de parar, de continuar. Pois não. De forma muito rápida, eu quero dizer o que eu ouvi uma certa vez o nosso pastor presidente falando acerca dos jovens, não é? Quando esses jovens, por exemplo, vão adentrar num ambiente acadêmico, passam no vestibular, vão entrar numa universidade. E ele disse que uma vez um jovem chegou para ele e disse assim: pastor, eu passei no vestibular, eu vou começar agora o curso superior, eu vou para tal universidade, o que eu devo fazer? E o pastor disse: meu filho, quando você chegar no primeiro dia de aula, na porta, não é, da universidade, recite com verdade, não é, com sinceridade, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Daniel, naquele momento, entrou na corte babilônica e na universidade babilônica. Passou 3 anos estudando. E ao final desses 3 anos, ele estava mais crente do que quando ele havia entrado. Ele era mais ungido, ele tinha dons espirituais, ele era mais profundo nas escrituras sagradas e ele foi um instrumento de Deus, não é, que abençoou e, por que não dizer, até certo ponto, causou um rebuliço ali dentro da corte babilônica. Então, seguir o exemplo de Daniel. Uma vida devocional forte e uma carreira intelectual consistente, porque a combinação dessas duas coisas vai fazer com que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, de forma que os seus pares, os seus colegas não conseguirão resistir à sabedoria que Deus dará a você e você vai ser muito abençoado em todos os aspectos da sua vida. É isso aí. Poderia orar? Orar? Amém. Vamos orar. Estou vendo esses jovens aqui, estou me lembrando da época em que eu tinha a idade deles, né? Faz tempo. Mas Deus me ajudou nessa trajetória, tem me ajudado até hoje. E o meu desejo é que essa nova geração vá muito além do que eu tenho ido. Nós dessa geração, principalmente os mais antigos, queremos dar os nossos ombros para que vocês subam neles e possam alcançar patamares ainda maiores. Sempre conservando, é claro, a humildade, sempre se conservando na presença de Deus. Porque os tempos que vocês vão enfrentar são ainda mais difíceis do que os tempos em que nós, cooperadores dessa obra, do nosso pastor presidente, estamos enfrentando. Então tem que ter mais preparo. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás no mais alto de todos os céus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade tão sublime, tão maravilhosa, Senhor, de estarmos nesse programa, refletindo sobre a Tua palavra. E também, Senhor, procurando motivar essa nova geração a mergulhar mais em Ti, Senhor, a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Ó Deus, reveste esta nova geração, reveste a juventude da Tua igreja, Senhor. Unge-os com Teu Espírito Santo. Derrama sobre eles, Senhor, o azeite da unção. Abre, Senhor, o entendimento deles, para que eles tenham a ciência da palavra. E também, Senhor, que o intelecto deles seja mais poderoso do que o intelecto dos ímpios, para que aconteça com eles o que aconteceu com Daniel, Senhor, e os seus amigos, que foram achados 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes. Ó Deus, nós te pedimos, levanta uma geração forte, saudável e cheia do Teu Espírito Santo, para enfrentarem os embates que virão. Nós encomendamos essa nova geração em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a você, especialmente que esteve aqui na audiência do programa, esteve nos assistindo, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te ajude cada dia mais, né? Nós queremos agradecer especialmente aos jovens da área 28 e da área 38. Estão felizes? Sim. Amém. Glória a Deus. Eu sei que vocês aprenderam bastante, a gente aprendeu bastante com vocês também. Deus abençoe em nome de Jesus, né? E nós queremos agradecer de maneira especial aqui ao pastor Valber. Pastor, muito obrigado pela presença. Fica à vontade para
Nós é que agradecemos estar aqui com o presbítero, nosso irmão André, a quem chamamos carinhosamente de Andrezinho, né? E a sua muito digna esposa, como a gente faz no púlpito da igreja, né? Ao apresentar os visitantes, a irmã Camila também está aqui ao lado do diácono, irmão Marcos Antônio. Amém, pastor. Os Prazer. músicos. Amém. O irmão Israel, não é? Esse daqui eu conheci ainda muito pequeno, ali em Águas Compridas, cantando já, louvando ao Senhor. Às vezes subia, não é, numa cadeira para cantar ali no púlpito, para ser visto, né? E hoje está aí, graças a Deus, dando fruto, não é? Produzindo frutos na casa do Senhor, já casado, não é? Israel, amém. Deus abençoe. Amém. Essa geração aí abençoada que hoje participou, área 28 e 38, não é isso? Deus em Cristo continue abençoando. Para mim foi uma alegria estar aqui. Amém, pastor. Irmão Marco já falou, não foi? Amém, né? É um prazer muito grande, né, poder estar aqui participando deste programa, aqui dessa vez apresentando, né, com um dos convidados, né? Já estive algumas vezes ali na bancada, né? E cremos que um deles pode ser um dos próximos, né? Estar aqui Sim, participando, né? E respondendo essas perguntas, né, que eles fazem, né? Para nós é uma alegria, né? Agradecemos ao nosso pastor presidente, né, ao nosso coordenador, evangelista Jailson, pastor Valber, né, que para mim é uma honra muito grande, né, poder estar aqui ao lado dele, ao senhor, à sua esposa, a toda a equipe e aos nossos jovens, né? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Também queremos agradecer ao cantor, irmão Israel. Muito Amém, obrigada, Deus irmão. abençoe. Obrigado, irmã Camila, presbítero André, pastor Valber, que é um exemplo, é um erudito, né? Sempre bom conversar com o pastor Valber. É um professor, diácono Marcos, é um prazer conhecê-lo. É um homem também de Deus. E essa mocidade, conheço alguns rostos, né? Sempre visito para congressos, cultos jovens, é sempre um prazer estar aqui. E agradeço ao nosso pastor presidente, através do nosso pastor Sonivaldo, sempre nos autoriza estar aqui. A toda a equipe, produção, irmã Ela, irmão Giuseppe, irmão Lucas, a todos que sempre nos recebem com carinho. Os meus amigos músicos, que também sempre tenho o prazer de encontrá-los por aí. Irmão João, irmão Silas, irmão Aldene, irmão Gabriel. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe os músicos também. Sejam muito bem-vindos e venham mais vezes. E agora, para encerrar o nosso programa, nós vamos de louvor com o irmão Israel. É a mão dele que nos sustenta. E é por isso que nós estamos de pé. Porque a mão dele está nos guiando. Oh Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Oh Deus, sou fraco e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. Oh, a tua mão, oh, a tua mão, eu sinto ela a todo instante a me guardar. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me guardar. Oh, a tua mão, a tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A tua
tua mão.